Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e essa é a edição de número 24 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda que debate o que está acontecendo no mundo hoje. O nosso tema dessa edição é a Alemanha e o Japão em transição. Alemanha e Japão foram dois países derrotados na Segunda Grande Guerra, depois fortemente apoiados pelos Estados Unidos, vivenciaram os milagres econômicos significativos e representativos e vivem hoje pressionados pelo crescimento da Rússia e da China, pela mudança de posicionamento dos Estados Unidos, no sentido de restringir mais um suporte indiscriminado, e, acima de tudo, vivem dois momentos importantes. No caso do Japão, é o fim da era do Abe, do primeiro-ministro japonês, depois de um longo período que sai de cena, e no caso da Alemanha, você tem também a Merkel encaminhando também a sua saída de cena depois de um longo período. Então, são países que vivem hoje grandes desafios e esse é o tema que nós escolhemos discutir com vocês nessa edição do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Bom, para discutir esse tema, nós estamos aqui com a nossa mesa tradicional. Luiz Carlos Prado, tudo bem, Prado? Tudo bem com você? Tudo bom? Tranquilo? É um prazer estar aqui novamente. Prazer receber você. Eduardo Costa Pinto, pronto para mais um debate, Costa Pinto? Pronto para mais um debate. Boa noite a todos. Bom, Numa Mazati, vamos para mais um debate, Alemanha e Japão. Tudo bem, Numa? Tudo bom, vamos, Ricardo. Bom, bem-vindo, Numa. E, finalmente, Eduardo Bastianzinho, o pai da Joaninha. Eduardo, mais um debate, Alemanha e Japão. Pronto para esse debate, Vamos Bastia? lá. Vamos lá, né? Vamos lá. Como diria Jorge Pernigeiro, é só se for agora, né? Só se for agora. Almoço com as estrelas, não é isso aí? Uma coisa desse tipo. Bom, varandão da saudade. Bom, para começar, lembrando para vocês que vocês podem encontrar esse programa também no formato de podcast. Basta buscar nos agregadores do podcast canal IE-FRJ e vocês encontram lá no Deezer, no Spotify, enfim, onde vocês têm lá esse podcast para vocês ouvirem também. Bom, para começar, Luiz Carlos Prados, vamos começar com o Japão, né? Fazer um primeiro bloco com o Japão, depois nós fazemos um bloco sobre a Alemanha. Então, começamos. Luiz Carlos Prado, nosso decano, comece, bola está com você, o Japão. Tudo bem, Bicalho. Para começar, é interessante falar sobre o Japão, e eu vou começar chamando a atenção de que o Japão era um dos temas preferidos no Instituto de Economia no final dos anos 90, ainda no período em que ainda se percebia o Japão como principal país do leste asiático, antes da ascensão da China, que adquiriu o papel que nós conhecemos hoje. O Japão, a partir de 1991, entrou num período de redução de crescimento muito acelerado, que ficou conhecido como Depressão Heisei. Era um período de mudança do Império, uma nova era, e desde a década de 90 o Japão vem crescendo pouco. Apesar de ter crescido pouco, o Japão ele se mantém como uma economia com uma renda per capita muito elevada, uma das principais economias industriais do mundo. Então, o Japão e a Alemanha são terceiro e quarto, são muito próximos em termos de produção industrial, né? China e os Estados Unidos, as duas principais economias, sob esse ponto de vista, e as duas outras, o Japão e a Alemanha, seguindo. Sendo que, nos últimos anos, o Japão vem sendo governado pela partido, é um partido tradicional japonês, mas a figura do governante, que é Shinzo Abe,
ele tem algumas características distintas dos outros chefes de Estado japoneses no pós-guerra. Primeiro, que é um governo assumidamente nacionalista e conservador. Ele pertence a um grupo político chamado Nippon Kaji, que na verdade, é uma associação de pessoas de direita que defendem uma retomada nacionalista no Japão. Inclusive, no seu governo, as relações com a Coreia foram muito dificultadas, que ele faz parte daquela geração que não reconhece a chamada mulheres de conforto coreanas, que foi o uso de mulheres coreanas como prostitutas compulsórias durante a ocupação japonesa. Então, as relações do Japão no âmbito do leste da Ásia foram um pouco complicadas pela posição de reafirmação do poderio japonês feito pelo Abe. O Abe também, além dessa postura nacionalista, inclusive de querer revisar o papel das chamadas forças de defesa do Japão, o Japão não podia, pela Constituição do pós-guerra, ter forças armadas no sentido tradicional, apenas forças de defesa. Na prática, ele tem forças armadas muito grandes, porque eles gastam até 1% do PIB na área militar, e com o PIB do Japão é muito elevado, isso é significativo. Mas, de qualquer maneira, isso é um tema controverso hoje no Japão. O Abe, embora o seu discurso seja muito associado a um discurso de natureza liberal, a chamada Abe Economics, inclusive o nome que foi dado para ele, soa para nós no Ocidente como um governo de natureza liberal. É verdade que durante o seu governo ele assina alguns tratados de livre comércio, inclusive recentemente, o primeiro tratado de livre comércio com o Reino Unido pós-Brexit é assinado com o Japão, agora recentemente. Mas os três eixos da sua economia, que ele chama as três flechas, a política monetária, a política fiscal e a estratégia de crescimento e reforma estrutural, quando nós analisamos, é muito pouco neoliberal no sentido tradicional. É verdade que a política monetária ela segue a linha do quantitative easing, que os Estados Unidos seguiu, de ter uma política monetária frouxa. A política fiscal, apesar do Japão ter a maior dívida entre os países industriais avançados, em torno de 240% do PIB, ela não é uma política contracionista, é uma política expansiva. E a estratégia de crescimento e reforma estrutural ela foi muito modesta na área de reforma estrutural. Algumas mexidas em alguns segmentos da parte de empresas, na área, que é a área do Bicalho, inclusive, que é a área de energia, talvez aqui tenha uma reforma, uma desregulação mais ampliada. Mas uma característica muito interessante durante esse período recente é que o Japão vem fazendo um esforço fiscal muito grande durante a pandemia, chegando a 40% do PIB, e, como acontece no Japão, a dificuldade de fazer a população aumentar seus gastos é gigantesca. Uma das características da população japonesa é uma forte propensão a poupar. Eu vou apresentar para vocês, para terminar essa minha introdução, dois gráficos que ilustram isso de forma muito clara. Vou botar aqui. Aqui, nesse primeiro gráfico, mostra a renda disponível e o gasto com consumo aí entre janeiro de 19
o dado que eu tenho vai até o início ainda do período da pandemia, em maio de 2020. Mas olha que coisa interessante, o governo japonês aumenta seu gasto, faz transferência, então a renda disponível da população cresce pesadamente, enquanto os dispêndios com consumo caem nesse período. Ou seja, esse gap daqui mostra uma propensão da população a, mesmo com o aumento da renda disponível, não usar isso para manter ou aumentar seu gasto corrente. Outra característica também interessante mostra que na produção de manufaturas vai cair menos, mas também vai responder muito menos na retomada da pandemia, enquanto o gasto com serviço não, ele reage de maneira mais forte. Isso aqui está ligado também à resistência das pessoas de aumentar seu gasto corrente. Então, para terminar, eu já falei bastante, passando aí um pouco para vocês adiante, o grande desafio do Japão é como lidar com uma população que cai, que vem se reduzindo e vai continuar reduzindo nos próximos anos. Apesar de ter um desemprego baixo, no caso japonês, até porque a força de trabalho cresce pouco, há todo um desafio de como aumentar a produtividade, como integrar essa população no mercado de trabalho. Há no Japão uma versão do Neném, de que nem trabalha nem estuda, tem um nome curioso que eu estava vendo aqui no Japão, é chamado em japonês Fukita, que são jovens que moram com a família até 30 e poucos anos, mas desemprego baixo. Então, é uma sociedade que tem peculiaridades, tem os desafios de uma relação política difícil com a sua vizinhança, a presença cada vez mais afirmativa da China, que é uma ameaça dentro da área, não que a China tenha intenção de alguma maneira, ser um desafio militar para o Japão, não é isso? Mas as relações entre Japão e China sempre foram relações complexas desde a Segunda Guerra, durante um período em que a invasão japonesa da China foi muito dura, com uma herança que não está completamente resolvida até hoje. As relações até hoje não são relações hostis, mas são longe de serem relações próximas entre esses dois gigantes do leste da Ásia. É isso, vamos seguir aqui, vamos passar para... Bastanzinho, você gostaria de fazer alguns comentários? Está no mudo, Baixa. Está mudo, Baixa. Eu queria só um adendo, que o Abe, né, permaneceu um período longo agora no poder, né, como primeiro-ministro, e o período precedente foi um período de muita instabilidade, né, de muita troca de primeiros-ministros, tá, em espaços curtos de tempo. O próprio Abe tinha sido primeiro-ministro, acho que em 2006, 2007, teve que se afastar também ali por motivo de saúde. Tá? Então, chamar a atenção disso, que de fato foi um período agora de estabilidade política. Então, a saída dele levanta questões acerca da estabilidade política japonesa agora no porvir. Um comentário aí, na verdade não só um comentário, Prado e Baixa, assim, eu acho que o Prado, eu acho que em algumas dimensões tem até relações hostis, mas eu vou entre China e Japão, mas eu quero pegar um gancho, voltar um pouco para trás para fazer essa discussão, que é olhar, por exemplo, o que o Japão, como você bem apontou, Prado, já vem vivendo um baixo crescimento há um longo período. O Japão, que era nos anos 90, antes da crise do Japão, do final da década de 80, era, no caso brasileiro, visto como o caminho a ser seguido, né? Isso nos anos 80 era clássico nos estudos do Brasil.
e com a crise japonesa de 89, depois o Japão nunca mais consegue se levantar em comparação ao padrão que tinha. E mais ainda, eu acho que é importante aqui, porque o Japão vai perder a liderança regional asiática. Então, a partir do final dos anos 90, com a própria crise na Ásia, o marco geralmente é 97, o Japão, que era o país que encadeava todo o desenvolvimento econômico regional a partir da sua industrialização e também do seu investimento direto externo nesses países do entorno, aquilo que vai ser denominado chamados gansos voadores, que tem a ver com o deslocamento do investimento japonês no entorno. E naquele momento, inclusive, a China era meio que nada. É importante a gente comentar isso para os nossos telespectadores. Na verdade, era a Coreia e outros países do entorno, né, dos chamados gansos, que eram considerados a ponta de lança do capitalismo. A China ali, naquele momento histórico que a gente está falando, nos anos 90, início do 90 e final dos meados dos 80, tinha um papel muito pequeno, né? Isso tudo é importante lembrar que tem a ver com o chamado Acordo de Plaza em 85, que vai que vai forçar que os capitais japoneses vão para o seu território. Mas por que eu estou ressaltando isso, Prado? Porque se a gente olha a partir de 97, o Japão ele deixa de ser o eixo dinâmico regional asiático e vai assumir um novo papel a China. Ou seja, vai ser a partir da dinâmica industrial chinesa e do seu crescimento econômico que vai acoplar tanto a Ásia como parte da produção japonesa no sentido de fornecedores de insumos para a cadeia global que vai se formar articulado entre capitais norte-americanos, japoneses, coreanos e chineses. Tá? E por que eu estou querendo destacar isso? Porque eu acho que tem sim, aí, a partir dos anos 2000, o Japão vai crescer relativamente menos, né, em relação aos vários países asiáticos. Então, a diferença de catching up, a diferença no sentido do PIB per capita, vai diminuindo muito rapidamente. E a China também vai se armando fortemente. A disputa que tem no Mar da China, né, é muito grande entre a questão territorial e a questão de limítrofe de territórios. Porque a questão das zonas marítimas, o quanto as milhas tem no território, tem disputas muito grandes. Eu acho que, inclusive, o Abe, nessa questão, a questão do nacionalismo volta no Japão, porque tem uma pressão competitiva ali, no caso chinês, e os chineses estão se armando cada vez mais. Então, assim, tem uma mudança de polo de pivô regional que ainda agrava ainda mais a forma como o Japão tem dificuldade para sair desse entorno. E que, me parece, na conexão com o próprio Estados Unidos, eu queria trazer para mais recente. Se a gente olha o que foi o período Obama, né, e com a Hillary trabalhando no governo Obama, fazendo pressão ali no Mar da China, mostrando os Estados Unidos mais forte. E no caso do Trump, isso me parece que diluiu e a China ganhou mais espaço. Então, acho que isso tende a aumentar a tensão, além da questão do crescimento econômico, na questão japonesa, a dificuldade desse processo, tem também uma tensão geopolítica e geoeconômica muito forte e que isso tende a gerar problemas na própria transição. E aí, só para fechar, outro ponto para isso que você identificou no caso japonês, na questão da retomada da crise, é evidente que o japonês é histórico, tem uma propensão a consumir, mas isso meio que aconteceu em quase todo mundo. Isso aconteceu até no Brasil. O aumento da renda disponível sem o aumento do consumo. Isso meio que é generalizado na questão da pandemia. É claro que no caso japonês, provavelmente com intensidade maior, dada uma propensão maior. Mas eu queria ressaltar a coisa da dificuldade interna que você destacou, Prado, mas acho que tem também para o Japão uma dificuldade externa nessa reconfiguração desse capitalismo mundial, desse tema internacional que a gente está vivendo. Numa, você gostaria de fazer alguns comentários? Sim. Assim, um pouco na mesma direção que o comentário que fez o Eduardo agora, sobre a questão da organização produtiva no espaço asiático. Eu concordo com ele em que a China tem claramente ocupado um protagonismo, né? Porém, o Japão ainda é muito importante nesse espaço, tá? Porque
O Japão, como foi indicado, a partir, na verdade, do final dos anos 70, já promove um deslocamento produtivo, uma relocalização de atividades intensivas em mão de obra, primeiro na Coreia do Sul, porque na Coreia do Sul é um pouco a ponta dessa reorganização, e de facto vai ser acelerado nos anos 80, particularmente depois de 85, dos acordos de Plaza, essa reorganização produtiva com o deslocamento dessas atividades produtivas. Se a gente for olhar, as multinacionais japonesas continuam tendo um peso maior do que as multinacionais chinesas em termos de organização de cadeias globais de valor, assim, de cadeias de valor. Tá? Quanto tempo? Não saberia dizer, mas tem casos interessantes, né? Por exemplo, o caso do Vietnã. No Vietnã, você vê claramente que China e Japão se disputam, entre aspas, o controle sobre as atividades industriais realizadas no país. Tá? E a mesma observação pode ser feita por caso da Tailândia, assim, de basicamente todos os países da Ásia, do Sudeste Asiático. Tá? Nesse sentido, o que a gente observa é que o Japão já tem uma influência ainda grande, tem questões que se colocam no caso japonês, assim, tem debates fortes no Japão, porque, de fato, a questão geopolítica, acho que ela organiza muito uma série de escolhas, tanto em termos de política econômica, quanto em termos, obviamente, de, vamos dizer, inserção internacional, de as próprias escolhas políticas. Tá? A popularidade do Abe vem muito dessa reafirmação nacionalista, que provavelmente, bom, eu acho que seria interessante ter de novo um comentário do nosso Eduardo Costa Pinto sobre esse ponto, que é um elemento fundamental, porque o Japão, com o grande debate que existe, pelo menos assim no espaço acadêmico japonês e nas altas cúpulas do poder japonês, e saber o quanto o Japão tem que se emancipar dos Estados Unidos. A gente tem uma configuração do poder e da organização da projeção internacional do Japão que foi muito tutelada pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Tá? A gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, impuseram ao Japão, o artigo 9 da Constituição japonesa, a impossibilidade de declarar unilateralmente uma guerra. Esse artigo 9 da Constituição japonesa foi mudado em 2014, depois em 2015, permitindo que o Japão eventualmente entrasse numa guerra se um aliado fosse envolvido num conflito, mas enfim, você ainda tem um espaço de liberdade japonês em termos de definição de política, de inserção geopolítica e geoeconômica, como foi sublinhado pelo Eduardo, que é bastante, vamos dizer, limitada. O que a gente observa é que realmente o recuo dos Estados Unidos, um recuo relativo, não é, mas um certo recuo dos Estados Unidos e uma certa mensagem passada a seus aliados japoneses e coreanos, sul-coreanos, que basicamente é a seguinte: os Estados Unidos agora estão, o Trump e a ilustração disso, mas o próprio Obama já era claramente, se inseria claramente nessa situação, nesse posicionamento. Os Estados Unidos, hoje em dia, têm demonstrado uma solidariedade cada vez mais racional ou interesseira em relação a seus aliados tradicionais. Então, claramente, a doutrina militar americana hoje não necessariamente levaria os Estados Unidos
a ficar do lado de um país aliado que fosse, vamos dizer, envolvido num conflito, fosse objeto de ataques de um país supostamente hostil, como poderia ser o caso da China em relação à Coreia do Sul e do Japão. Isso é muito claramente estabelecida, ela está cada vez mais enraizada, tanto na elite japonesa quanto na população. Então, a questão que se coloca do ponto de vista geopolítico, essa questão do exército, aí lembramos que o Japão, aí, assim, eu relativizaria a questão do poder militar japonês, porque não esqueçamos que o Japão é só o nono assim, investidor, assim, nono país em termos de gasto militar no mundo, tá? Que o gasto militar japonês só representa 0,9% do PIB japonês, o que é muito baixo, né? Se a gente for comparar com os Estados Unidos, onde é quase 3,5%, né? E, portanto, o Japão ainda é uma potência de nível muito limitado em termos de capacidade militar e de capacidade assim de se defender. Isso tem que ser, depois, bom, a gente poderá comentar mais, né? Isso tem que ser, vamos dizer, colocado em perspectiva com a capacitação tecnológica japonesa, que é muito elevada. Então, a gente pode imaginar que o Japão, nesse sentido, possa fazer um catch-up relativamente rápido. Tá? E aí que eu faço a transição para a questão geoeconômica. Uma outra pergunta que se coloca é o quanto o Japão deveria oferecer uma alternativa à altura do que faz a China com a chamada Rota da Seda, ou seja, esses programas, conjuntos de programas voltados para a construção de infraestrutura, para a integração comercial, produtiva, através de uma rede assim, integrada de infraestrutura. O Japão, na verdade, é um grande investidor em infraestrutura já há muito tempo. Tá? Não esqueçamos que, bem antes da China, o Japão, já no final dos anos 60, atuava como integrador do espaço asiático. O problema é que realmente a disputa agora ficou muito desequilibrada. Então, alguns chamam no Japão a necessidade justamente de retomar e de propor algum projeto que seja à altura do que assim precisaria o Japão assim para se reafirmar como um grande ator no espaço asiático, tá? Bom, vou passar a palavra para o Luiz Carlos, né, que queria intervir. Isso, primeiro o Luiz Carlos e depois o Bastian. Sim, só chamar a atenção de um ponto que você falou, que eu queria pegar por aí. A principal relação de mais hostil que havia durante esse período recente entre o Japão e Coreia do Norte. Uma grande preocupação do Japão é que qualquer movimento da Coreia do Norte na sua disputa com os Estados Unidos se daria por uma ameaça ao Japão. E até que ponto o Japão teria apoio integral americano dentro disso. As relações, no caso do Vietnã com o Japão, são razoavelmente próximas, que nós temos que lembrar que Vietnã e China também têm, historicamente, uma relação difícil. Então, a Ásia, as questões geopolíticas da Ásia são particularmente complexas. Eu achei interessante que o Eduardo levantou, o Dudu levantou a questão do famoso metáfora do economista japonês Akamatsu, dos gansos voadores, a ideia do Japão como na linha de frente do desenvolvimento da Ásia. O problema é que o ganso chinês ultrapassou muito o ganso japonês. O ganso japonês está meio perdido dentro disso daí. E o que parecia uma iniciativa para reforçar o Japão, que era a famosa área de livre comércio,
a Aliança do Pacífico, uma iniciativa de integração regional que foi puxada pelos Estados Unidos, isso não foi adiante. Na verdade, os Estados Unidos se mostrou muito pouco comprometido de fazer concessões significativas de criar essa grande área. Ao contrário, ele exigia muito mais dos seus parceiros do que oferecia. Isso seria, de certa maneira, muito conveniente para o Japão, a criação de uma área puxada pelos Estados Unidos, mas com a forte presença japonesa, como uma perspectiva de disputar o poder econômico naquela região do leste da Ásia. Então, de certa forma, a crise de hegemonia que os Estados Unidos passa agora, ou seja, a redução da disposição de se expandir a sua influência econômica ou a sua incapacidade de fazê-lo, joga um dilema para seus antigos aliados, como o caso do Japão e da Alemanha, que nós vamos discutir depois, o que fazer. Quer dizer, eles vão caminhar com os próprios pés, vão reduzir a sua dependência para o guarda-chuva militar americano dentro desse contexto, e economicamente eles vão caminhar para uma trajetória própria, ou até que ponto isso também significaria segurar um pouco o potencial econômico e geoeconômico desses países, desses aliados preferenciais americanos no mundo de pós-guerra. Bom, meus amigos, a função do âncora hoje é mais difícil, né? Temos dois grandes temas, Alemanha e Japão, então acelerar para a gente não perder aqui o fio da meada, né? Então, eu vou aproveitar, passar para o Bastian e vou girar o jogo, Bastian, jogar a Alemanha. Gostaria que agora, depois dessa rodada aí de quase meia hora sobre o Japão, vamos para a Alemanha. Bastianzinho, vai lá, Alemanha. Está sem voz, Bastian. Há muitas coisas para falar sobre a Alemanha, né? Há uma analogia interessante com o caso japonês, que é o final da era Merkel, né? Da era Angela Merkel, que acontecerá em breve, né? Chanceler, que está há muitos anos no poder na Alemanha, tá? Também se tornou uma figura emblemática, para bem e para mal, tá? Mas há um aspecto muito particular em relação à Alemanha, tá? É uma data relevante, que é a comemoração, agora, no começo de outubro, dos 30 anos da reunificação da Alemanha, né? Que é um marco. E no bojo desse processo, né? Quer dizer, no contexto, na realidade, dessa comemoração, o grande pensador alemão, Jürgen Habermas, lançou agora um livro que está disponível online no site da Social Europe sobre exatamente os 30 anos da Europa, né? E aí, uma coisa que ele chama a atenção é uma novidade no cenário político alemão do pós-guerra, que é justamente a emergência desse partido de extrema-direita, né, chamado AfD, né, Alternativa para a Alemanha. Tá? Ele chama a atenção que não havia uma força política relevante de direita, né, mais à direita do que os partidos tradicionais de centro-direita, como o CDU, que é o partido da Merkel, e o CSU, que é um partido local da Baviera. Tá? Nesse contexto, tá, isso remonta a questões muito complicadas da Alemanha, da memória alemã, né, por associações, eventualmente, com o nazismo, tá, até movimentos mais extremos, né, que são mais complicados. De todo modo, tá, um outro aspecto em relação a isso é que a direita alemã, a centro-direita alemã, sempre teve
associada ao projeto europeu, né? Quer dizer, o nacionalismo alemão estava integrado no contexto do projeto europeu, não fazia oposição ao projeto europeu. Tá? E esse partido que está crescendo agora, a AfD, tá? Tem claramente um discurso anti-europeu, tá? É anti-projeto europeu e apresenta, nas palavras do Habermas, um nacionalismo etnocêntrico. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto complicado, né, da Alemanha contemporânea. Tá? Um outro é o enfraquecimento de um outro partido extremamente relevante no cenário político alemão, que é o SPD, né, a social-democracia, o Partido Social Democrata, tá? Que se enfraqueceu muito nos últimos anos, esteve coligado com a Merkel, tá? Sofre com uma perda de identidade, o que não é absolutamente de se estranhar, esse enfraquecimento, porque na sua última passagem pelo poder, com Gerhard Schröder, implementou uma série, uma agenda claramente neoliberal, em particular de flexibilização do mercado de trabalho. Tá? Então, o SPD, assim como aconteceu com o Labour, por exemplo, no Reino Unido, tá? Se neoliberalizou. Tá? E aí teria a questão do que ele teria para oferecer hoje. Né? Ele passa, assim como outros partidos social-democratas europeus, por uma crise de identidade. Né? Da questão de que projeto que ele representa, o que ele teria para oferecer para o seu eleitorado tradicional, né? Ligado ao movimento, enfim, aos sindicatos, aos trabalhadores. Tá? E essas reformas, né, implementadas ali no começo do século XXI, no governo Schröder, na verdade, erodiram, desarticularam o velho modelo de relações industriais bem-sucedido da Alemanha do pós-guerra. Tá? É o que já estava em curso, mas é um marco. Essas reformas são um marco. Tá? Então, quer dizer, aquele modelo em que de barganha coletiva, né, de forte atuação sindical, setorial, tá, que permitia com que ganhos de produtividade fossem repartidos, né, com os trabalhadores, enfim, uma dinâmica de aumento de salários reais acompanhando a produtividade, isso se perdeu. Tá? E, bom, a resultante, a Alemanha é um país que tem hoje baixo desemprego, comparativamente a outros vizinhos da Europa, tá? E teve taxas de crescimento razoáveis, tá? O que fez com que a Alemanha fosse apontada para vários dos seus vizinhos, inclusive a França, como eventualmente um modelo a ser seguido, né? Um paradigma. Tá? Acontece que esse crescimento é muito puxado pelas exportações, tá? Tem uma dinâmica muito modesta do consumo, associada exatamente a essa baixa dinâmica, esse baixo crescimento dos salários reais, tá? Que se sucede a essas reformas. E se, por um lado, o desemprego é baixo, tá? Houve uma precarização do emprego. Tá? Muitos empregos de baixa qualidade, sem garantias, tá? O que é um fenômeno novo também na Alemanha. Tá? Então, quer dizer, é uma Alemanha que tem uma série de desafios, tem questões políticas e questões econômicas. Né? Enfim, talvez outros queiram falar, talvez o Numa, é uma Alemanha cujo modelo econômico hoje é um modelo distinto daquele consagrado, né, no período pós-guerra, no caso, que era o modelo da Alemanha Ocidental, né, da Alemanha pré-reunificação. Tá? E aí tem outras questões, inclusive, por exemplo, esse partido de extrema-direita é muito forte justamente na área da antiga Alemanha Oriental. Tá? Tem questões também como se deu o processo de reunificação, de diferenças regionais. Tá? Então, há uma série de questões interessantes, eu acho que eu já me alonguei demais, e também, última consideração aqui, em questões externas, do papel da Alemanha na Europa. Né? O papel da Alemanha na Europa, que exerceu uma liderança muito complicada, eu diria negativa,
No caso da dívida da crise pós-crise 2007-2008, com a crise da dívida grega e dos outros países, né? Mas, de todo modo, é uma Alemanha que é apontada, que é muito assertiva internamente na Europa, mas, por outro lado, que se omite demais nas arenas internacionais para além das fronteiras europeias. Então, são essas... Enfim, quis levantar uma série de elementos que eu acho que os amigos vão poder desenvolver. Quem comenta, senhores? Posso falar alguma coisa também? Só indo na linha do que o Baixa já falou, chamando a atenção de que o crescimento da Alemanha tem sido, desde a crise de 2008, 2009, sistematicamente acima da média dos países da OCDE. E também a queda, a redução do desemprego também. Isso tem sido uma característica no caso dos dois países. Mas esse ponto que ele levantou é interessante. O crescimento dos salários ele vem sendo modesto, apesar de você ter um processo de crescimento na média da OCDE bastante grande, o que gera alguns desequilíbrios substanciais. A Alemanha tem uma coisa que é interessante, apesar de, desculpe, gente, baixo desemprego, a remuneração da população de renda mais baixa, de renda de capacitação menor, ela tende a ser baixa. A Alemanha tem uma massa de trabalhadores de qualificação média e alta muito grande, mas essa população menos qualificada ela acaba ficando em condições de emprego bastante precárias, levando em conta o nível de desenvolvimento e a posição da Alemanha dentro desse contexto. E outra característica também, que são diferenças razoáveis da remuneração de homens e mulheres. Então, comparando a questão da Alemanha com a questão do Japão, a Alemanha também ela vai ter que enfrentar, nos próximos anos, ela já tem que enfrentar um crescimento da China na área industrial. A Alemanha é muito dependente da sua produção industrial, da existência também de um grande número de empresas pequenas e médias, é uma característica. A Alemanha tem grandes empresas, mas também tem um número expressivo de empresas industriais, de uma cadeia interna produtiva muito rica. E a manutenção dessa geração de emprego doméstico dentro dessas áreas é um desafio que ela tem aí adiante. E tudo indica que agora, com a saída de Brexit, a Alemanha e a França terão necessariamente que liderar a retomada da economia europeia dentro desse contexto. Então, mais uma vez, aquele desafio que nós já levantamos para o Japão, hoje o Japão tem que lidar com o seu espaço, com menos dependência da proteção militar americana e com mais autonomia nas suas escolhas. Isso também é verdade para a Alemanha. É claro que a Alemanha, tal como o Japão, tem muita dificuldade de aumentar o seu gasto na área militar. Essa questão é delicada não apenas para o resto do mundo, mas em especial dentro da Europa. Então, a primeira questão que se coloca é de que maneira essa vantagem, essa relativa preponderância da economia alemã na União Europeia vai efetivamente se transformar em liderança política. Então, a economia política da União Europeia depois do Brexit é um dos temas mais interessantes para se discutir daqui por diante. Eu acho até que de nós, que até pela própria experiência de vida, quem poderia comentar um pouco mais sobre isso aí seria o Numa. Isso eu queria muito ouvir o Numa, como é que ele vê essa relação, e também a relação da Alemanha com a própria França, né, que está no coração das escolhas
que vão determinar a estabilidade ou não da União Europeia nos próximos anos. Vou seguir aqui os pedidos, né? Passar primeiro para o Dudu, que havia pedido para falar. Eu vou ser breve. E depois... Palavra com você, depois com o Numa. Ele fica calado ali, mas eu sei que ele tem coisas interessantes para falar, e você também. Na verdade, vou trazer um ponto até que o Numa puxou, que eu acho importante. Se você pensa, uma característica econômica desses dois países está associada ao seu profundo processo de industrialização, aquilo que o Numa alertou, que eu acho importante no caso japonês, e isso vai ser muito forte no caso alemão, e como os dois países são grandes exportadores, né? Eu acho que essa dinâmica, eu trouxe inclusive um dado aqui que deixa eu apresentar aqui para vocês, né? Se a gente olha qual é o perfil, qual é o perfil da composição da pauta de exportação japonesa de 10 produtos, a questão carros, peças, equipamentos, circuito integrado, maquinário. E se a gente olha no caso que a gente está falando agora da Alemanha, também o perfil de automóveis, medicamentos, aeroespacial, isso, na verdade, em 2017. Peças de maquinário, circuitos integrados, dispositivos. E esses dados até eu trouxe, né? Que eu peguei aqui, como os registros, solicitação de patentes de códigos relacionados à indústria 4.0, como no caso japonês, ou no caso chinês, cresce fortemente, Japão relativamente estagnado, Alemanha relativamente estagnado no caso de solicitação de patentes. E esses dados, eu vou comentar... Dudu, diga-me. Só esclarecer para o nosso telespectador o que é a indústria 4.0. Mas eu vou comentar, pode deixar. Eu vou mostrar esse dado aqui, porque agora ele deu uma travada, né? E que, na verdade, esses dados, né, é de um artigo que saiu agora recentemente na GeoSul, de maio e agosto de 2020, que é a Indústria 4.0, escrito pelo Felipe Lucena, o José Roselino, que é professor da UFSCar, e o Antônio Diegues, que é professor da Unicamp e trabalha nesse campo da organização industrial. Mas por que eu quis puxar esses dados? Até para quem está aqui nos assistindo, para quem não é da área do campo. Eu quis reforçar que, primeiro, a questão da indústria é central nesses dois países, e no caso da Alemanha também. Se a gente olha o crescimento econômico da Alemanha, depois da crise de 2008, tá? Ele foi, inclusive, acima do que é da média da União Europeia. E a partir de 2008, principalmente na questão das exportações, a Alemanha vai acoplar mais as suas conexões com a China. Aquilo que o Numa alertou naquela primeira fase, ali, na primeira fala dele, o Japão ainda tem um papel importante na Ásia, dada a sua estrutura industrial. Tanto o Japão como a Alemanha, dada a sua trajetória histórica de desenvolvimento, dado o seu papel na indústria de ponta, elas continuam tendo um peso importante, porque elas têm ainda uma indústria muito forte em que a China, inclusive, não consegue competir diretamente. Tem competição, mas tem complementariedade. E aí baixa para os ouvintes e para os telespectadores que estão nos vendo, a questão desse texto, ele está discutindo a indústria 4.0, que é o quê? São as novas configurações da industrialização recente na questão de indústria de ponta, tecnologia, e como esses países, nesse momento, estão buscando espaço nessa questão da disputa da indústria 4.0. O que eu quis voltar aqui trazendo a dimensão econômica, até para passar por Numa, é que o papel da industrialização no século XX desses países, a partir do apoio norte-americano, foi central na sua trajetória de desenvolvimento. E mesmo agora, em que você tem essa tensão geopolítica enorme, em parte o Japão segura e a Alemanha consegue avançar, porque a sua indústria e suas exportações industriais têm um peso enorme. Agora, claro que, como o Bachan alertou, mesmo na Alemanha, você tem um processo de precarização. É evidente que é incomparável que é a nossa precarização brasileira, até também, para quem está nos assistindo, compreender isso, que acho que é importante. Na verdade, a comparação que o Bachan fez Com certeza. é a precarização na Alemanha hoje em comparação do que era o trabalhador alemão há 10, 15, 20, 30 anos atrás, né, Bachan? Exatamente, isso mesmo. Agora, muita coisa de trabalho da Alemanha tem sido exportada para a Europa Central. A indústria alemã está cada vez mais integrada com os países que entraram recentemente
na União Europeia, aí Polônia, Hungria e vários Isso, outros países. e perdem, e países, em particular a Itália, né, perdeu importância nas cadeias produtivas alemãs. Então, aí, para eu passar para o Numa, até o que eu acho importante é situar. Eu acho que o que a gente pode, inclusive, além da questão da transição, tem a questão da estrutura industrial. E como esses países, dada essa estrutura industrial, dada essa configuração que o Baixo e o Prado já alertaram, que seja da indústria, que seja nos problemas sociais internos, associados à precarização do trabalho, e eles continuam como eixo central das exportações, como nessa questão da geopolítica, da integração, da relação com a China, da tensão com os Estados Unidos, eu acho que esse é o grande desafio, no caso da Alemanha, com todos os seus problemas, como o Baixo alertou, de formação nacional e todas as suas questões históricas do século XX, e como isso gera um novo cenário nesse processo, e como a Alemanha vai se tornar uma liderança ou não, ou a Alemanha pode se acoplar cada vez mais à China, né, no seu sentido de exportador, e não dá para a gente responder nesse programa, eu sei, nem estou pedindo isso para você, tá, Numa. São questões da transição e que a gente não tem claro, mas a gente pode aqui, no que a gente está vivendo hoje. Acho que o Numa, né, nesse cenário, acho que é importante alguns comentários que você acha que devo fazer aí, Numa. Passar a bola para você. Para todo mundo colocando questão para o Numa. Você manda de volta, Numa, se for o caso. Qualquer coisa, você não, manda a bola de volta. Claro. É o nosso europeu de plantão aqui, né, que passou uma parte razoável da vida lá no coração desses problemas na Europa. Pois é. Não, realmente, bom, o tema da Alemanha é um tema bastante rico. Então, vou só tecer algumas observações, né, sobre a partir do que já foi comentado. O cenário da economia alemã, de facto, é considerado como, vamos dizer, o mais estabelecido e o menos problemático dos grandes países europeus. Tá? Isso foi já sublinhado pelo Eduardo, depois pelo Luiz Carlos. Então, de fato, se a gente olha os indicadores econômicos alemães, depois da crise financeira global de 2007, 2008, a Alemanha claramente se coloca à frente das outras grandes economias europeias, bom, particularmente comparado com Itália, Espanha, França ou Reino Unido. Tá? A questão do modelo alemão, a questão sempre é pensar essa ligação entre o interno e o externo, né? Porque, no fundo, nesse programa, a gente, obviamente, explora muito a dimensão internacional, né? Que seja, obviamente, da economia política a nível internacional, que seja a geoeconomia também, mas também as dimensões geopolíticas que interagem com isso. Eu acho que, no caso da Alemanha, a questão geopolítica, por enquanto, está relativamente no segundo plano. Por quê? Porque a Alemanha, de facto, não tem nem capacidade militar, nem vontade política de se afirmar geopoliticamente, por enquanto. Então, não tem, se a gente olha, bom, a gente já comentou isso em programas passados, mas isso é um fato. Bom, depois, como sublinhou o Luiz Carlos, a influência geoeconômica da Alemanha é outra questão. A Alemanha, de facto, tem participado protagonisticamente a integração econômica e produtiva europeia que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Ela foi membro fundador da SECA, da Comunidade Europeia do Carvão do Aço, em 51, depois foi também país fundador da Comunidade Econômica Europeia, ancestral da União Europeia,
com o Tratado de Roma. Então, sempre dentro dessa construção europeia, e particularmente na questão econômica, a Alemanha teve esse papel, vamos dizer, uma espécie de locomotiva. Tá? Bom. Além disso, a Alemanha, além desse papel na organização produtiva europeia, adquiriu, com o passar dos anos, um protagonismo também nas questões monetárias. Ao ponto que, quando a União Monetária Europeia foi realizada através do euro, o lugar simbolicamente escolhido como sede do Banco Central Europeu foi Frankfurt, e, na verdade, os preceptos de política monetária seguidos pelo Banco Central Europeu desde então têm seguido a cartilha definida anteriormente pela Alemanha, quando administrava a própria moeda, o Deutschmark. Tá? Então, isso são elementos importantes. Então, a Alemanha tem esse papel, vamos dizer, protagonístico. Tá? E óbvio que outros países da União Europeia, como a França, particularmente aí a França, mais na questão geopolítica, porque a França tem, e anteriormente também a Inglaterra, quando fazia parte da União Europeia, dois países têm um exército que não tem a Alemanha, então, do ponto de vista geopolítico, e claro que os dois países mais importantes eram França e Inglaterra, enfim, Reino Unido, bom, a Alemanha sempre foi, de ter seu papel até do ponto de vista diplomático, mas mesmo assim, a rede diplomática alemã é bastante reduzida. Né? Então, a Alemanha assim, continua sendo um anão em termos geopolítico e em termos militar. Tá? Isso, a presença forte de tropas americanas até hoje no território alemão, como a gente já colocou em programas passados, demonstra isso, só que nessa parte econômica, realmente, você tem esse protagonismo que foi assumido, tem questões assim que são ligadas à própria organização da economia alemã que são colocadas. Tá? Porque, assim, e a gente tem sempre que tomar bastante cuidado quando a gente analisa um processo histórico dentro da trajetória de um país considerado, que seria a Alemanha, o que fizeram o Luiz Carlos e o Eduardo Bastian, ao dizer que, de fato, a gente tem caminhado, no caso da Alemanha, na direção de uma, vamos dizer, de reformas estruturais, com proteções trabalhistas que são menos fortes do que já foram, com a emergência, assim, o surgimento de trabalhadores que não dispõem da mesma proteção do que costumavam dispor, mas tomamos cuidado. Ainda hoje, até hoje, o sistema social alemão é muito preferível a 99,9% dos sistemas sociais que você encontra no mundo. Tá? Nisso, eu estou falando sobre o controle do nosso germanófilo, Eduardo Bastian, por exemplo. Né? A Alemanha, da mesma forma, por exemplo, na gestão da crise da Covid, a Alemanha é o país do mundo que tem maior número de leitos de UTI per capita. E que tem, assim, desses grandes países ocidentais atingidos pela pandemia, que tem lutado mais eficientemente contra ela. A Alemanha tem um nível de pesquisa científica e tem uma rede de universidade com grandes centros, vamos dizer, organizados de pesquisa, como o Max Planck Institute e outros, que se encontram no topo da pesquisa internacional. Tá? Então, desse ponto de vista, a ponte que eu faria com a colocação do nosso Eduardo Costa Pinto,
a Alemanha permanece um lugar que tecnologicamente ainda está na fronteira. Tá? A Alemanha é muito forte em bens de capital. A Alemanha tem muita pesquisa fundamental e muito forte. Aí talvez não esteja tão forte na 4G, pelos dados mostrados pelo Eduardo Costa Pinto. Mesmo assim, acho que tem que tomar cuidado, porque ela é muito forte na automação. Então, a automação não é diretamente 4G, mas no fundo, na 4G são uma forma de operar coisas automatizadas. Então, acho que tem que ser pego com nuances. A Alemanha é muito forte em biotecnologia. Ou seja, a Alemanha está muito bem preparada, e nesse sentido muito melhor, provavelmente, do que qualquer outro país europeu. Química fina, né, Numa? Química fina, né, também. Química isso, fina. Exatamente. Toda a parte, vamos dizer, de remédios, bom, com Bayer. A Alemanha tem grandes empresas, tem muita pesquisa. Então, assim, a Alemanha tem uma qualidade de infraestrutura muito grande. Assim, eu diria que a Alemanha é provavelmente melhor preparada para esses desafios e, em última instância, tem muito menos pressão geopolítica, direta, pelo menos, né, do que o Japão. Tá? Se a gente tivesse que fazer uma comparação entre a Alemanha e o Japão, a Alemanha tem uma população mais jovem também, tem menos problemas demográficos, tem questões. E aí, enceraria essas colocações, na verdade, fechando com e reencontrando as temáticas colocadas na introdução sobre o Japão pelo Eduardo Bastian, né? A Alemanha, do ponto de vista político, mesmo com a existência da AfD, dessa extrema-direita ressurgente, ainda está, desse ponto de vista, numa situação menos problemática do que aquela observada na maior parte dos países da Europa Ocidental. A margem de manobra da extrema-direita na Alemanha ainda é muito reduzida. Ela não tem assim tanta voz no debate público, você ainda mantém uma compostura no debate público que já está muito complicado no caso da França ou da Itália, e que, bom, em outros países como os Estados Unidos, o Brasil já foi esquecida há muito tempo. Tá? Então, era só para relativizar também essas colocações, que são colocações importantes. Tem uma tendência, como foi observado pelo Eduardo Bastian, só que essa tendência tem que tomar cuidado, porque as tendências são sempre dentro do país. Se você for comparar relativamente em termos de sistema social, em termos de desigualdade na distribuição de renda, de acesso a bens públicos, de, vamos dizer, correção e assim, baixa importância dos extremos no debate público, eu acho que a Alemanha ainda está bem. Olha, escutando você, não eu posso jurar que você é um germanófilo. Bastianzinho, comporte-se, por favor. Meus amigos, acho que nós cumprimos aqui o que nós havíamos combinado, né, de discutir, dar para os nossos, o pessoal que acompanha a gente nesse programa, né, uma visão sobre esses dois países e o momento que esses países estão vivendo. É claro que a discussão são temas, né, que comportam um aprofundamento muito maior, mas dentro desse nosso tempo aqui, eu acho que a gente procurou dar uma panorama para vocês desse momento, né, de Alemanha e de Japão, né? Eu vou encaminhar aqui o encerramento do programa, pedindo a cada um de vocês os seus comentários finais, começando com o Eduardo Bastian. Bastianzinho, seus comentários finais sobre esse Japão e Alemanha, dois países no meio da transição. É isso, acho que o pessoal chamou atenção para vários aspectos interessantes, né, que são dois países, enfim, que foram derrotados na Segunda Guerra Mundial, que em alguma medida se tornaram, vamos dizer, tem que tomar cuidado com o termo, protetorados dos Estados Unidos, né, tiveram um desempenho excepcional, né, excelente no pós-guerra, tá, e que depois passaram, bom, principalmente no caso do Japão, né,
com alguns dilemas, né? No caso da Alemanha, isso é menos claro, né? Menos evidente, né? Sobre a Alemanha, fazer só algumas ressalvas. Acho que o Numa e o Dudu chamaram a atenção. É importante, né, ressaltar que o tempo todo, de fato, eu estava falando, a Alemanha é contra ela própria, né? A Alemanha é contra o seu passado, né? Então, quando se fala em precarização, né, no mercado de trabalho, comparativamente o que era a situação, digamos, nos anos 90, 80, tá? Dos trabalhadores alemães em relação, condições dos trabalhadores alemães em relação ao seu passado, né? Então, todas essas observações, né, são em relação numa comparação Alemanha contra ela própria. Sobre a questão da extrema-direita, é verdade que em outros países vamos dizer, da Europa Ocidental, existem movimentos de extrema-direita, partidos que estão, digamos, mais consolidados, com espaço maior, com participação maior nos parlamentos, mas em se tratando de Alemanha, né, por toda a carga histórica, isso tem um peso muito importante, né? Isso tem um peso muito importante. Houve um evento agora no começo do ano, né, que no estado da Turíngia, que era da antiga Alemanha Oriental, um partido de centro-direita se coligando com exatamente a AfD, o partido de extrema-direita. O que era algo que havia um compromisso de que nenhum partido faria isso, né? Se coligaria com um partido de extrema-direita. Isso provocou uma tremenda crise interna. No final, essa coligação foi rompida, tá? Ali para as eleições locais. Mas, de todo modo, ainda que talvez a passos lentos comparativamente a outros países vizinhos, é um processo que tem de fortalecimento da extrema-direita, é um processo que vem ocorrendo, tá? E em se tratando de alemães, isso tem um peso muito grande. Na verdade, não tem só a AfD, tem a Pegida, né, que é uma outra história, tá? E que é mais extremo, enfim. Então, há camadas de civilização, é verdade, mas percebe-se um movimento, né? E de fato, para isso estar acontecendo, tá? É porque há insatisfações, né? É porque há insatisfações domesticamente, tá? Insatisfações têm sempre que ser medidas com base na realidade daquele país contra o seu passado, insistindo mais uma vez, tá? Precarização, insistindo, de um nível muito menor, evidentemente, do que acontece no Brasil ou em outros países latino-americanos. Mas há uma percepção de precarização, tá? De piora. Isso leva à insatisfação e, eventualmente, na ausência de respostas do sistema político, há uma aproximação com movimentos com teses, enfim, messiânicas, né? E, enfim, apontando para inimigos claros, né? Então, quer dizer, isso de todo modo acende um sinal amarelo, né? Feitas todas essas observações que vocês corretamente fizeram, né? Mas acende um sinal amarelo, né? Um sinal de alerta. É isso. Eu vou ter que, felizmente, vou ter que me retirar ter que sair agora da discussão. Depois eu vou assistir, né? Para ver como é que vocês terminaram esse debate, né? Isso. Deixando um abraço então para o Bicalho, para o Luiz Carlos, para o Dudu Costa Pinto, para o Numa e para os nossos ouvintes, né? Tchau, tchau. Valeu, Baixa. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Dudu, suas considerações finais, por favor. Vamos lá. Eu queria destacar aqui 2 elementos que eu acho que são importantes para a gente compreender. Até o Numa deixou isso bem claro aí no final, mas que eu vou reforçar. Primeiro, a trajetória histórica importa para compreender como a Alemanha e o Japão hoje estão nessa transição. E essa transição histórica está assentada num processo de industrialização, tá? Uma industrialização pautada, inclusive, e aí o Bachan comentou isso também, numa articulação, aquilo que alguns vão chamar vamos dizer assim, de uma cooperação antagônica entre Estados Unidos, naquele momento, durante a Guerra Fria, e Alemanha e Japão, ou o desenvolvimento a convite, em outros termos, que permitiu o avanço da Alemanha
e do Japão, principalmente pautado pelo processo de industrialização. Não por acaso elas continuam e ainda são, mesmo com um avanço chinês na Ásia, ainda a indústria alemã tem um peso e um papel importantíssimo na região, como a Alemanha. E eu olhei esse dado recente, por exemplo, poucos países, uma boa parte dos países do mundo se desindustrializaram ao longo da década de 2010, tá? Com duas exceções só, China e Alemanha, né? Ou seja, a Alemanha continua forte e pujante, aí o Numa alertou muito bem. Eu acho que nessa transição, a Alemanha ainda, nesse momento, está mais fortalecida se comparado com o Japão nesse processo de transição. Agora, eu acho que tem a dificuldade, sim, não dá para responder. Ela tem bases mais sólidas, estrutura social mais forte, mas, ao mesmo tempo, a dificuldade de coordenar aí o papel de liderança dentro do espaço europeu, da própria União Europeia. Então, assim, são dilemas, são questões, o quanto ela volta para a sua dinâmica interna e seu processo industrial, e que a gente não vai responder aqui nesse programa, e nem tem como responder, porque a gente está vivendo um período de transição que tem a ver não só com o Japão e com a Alemanha, mas, inclusive, numa transição capitalista complexa, que a gente não sabe ainda para onde vai. A questão industrial é central. E ressaltar o seguinte, aí um pouco do que o próprio Numa já destacou, todos os outros, o Baixa e o Prado. Eu acho que a pressão chinesa e dos outros países na questão, quer seja na questão industrial e quer seja na questão geopolítica, né? Aquela região asiática é muito mais turbulenta e o Japão tem uma dificuldade ainda maior naquele espaço e no contexto de dificuldade de maior crescimento econômico do que comparado com a Alemanha. Então, assim, eu acho que qual é o cenário que a gente olha nesse momento? Primeiro, esse capitalismo mundial em que Estados Unidos se desconecta, né, de uma aproximação maior com a própria Europa, e no sentido da Alemanha com o próprio Japão, e esses dois países assumindo um protagonismo maior a partir da sua configuração. Agora, quais forças eles terão para seguir nesse processo? Acho que o Numa já apontou, a Alemanha sai muito fortalecida nessa dinâmica atual, mas com dificuldade, inclusive, de seguir uma liderança regional no sentido da União Europeia. Eu acho que ela vai seguir cada vez mais a partir dos seus interesses particulares agora. Como o Numa também já alertou. Mesmo que seja um crescimento pequeno ainda, Numa, comparando com os países europeus, a gente tem que sempre lembrar que a questão da Alemanha é o local do Holocausto, é o local em que tem uma dificuldade enorme de repensar o que foi aquela trajetória do Hitler e de que a questão alemã nesse processo. Mesmo, como você mesmo alertou, e é importante, é pequeno, mas isso assusta no sentido mais forte porque, dada toda a trajetória histórica do que a gente viu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, é um mundo de perna para o ar, é um mundo complexo, é um mundo difícil e é um mundo, inclusive, que a gente tem que perceber e lidar que a extrema-direita ela veio para ficar. Não acho que a gente vai resolver isso apenas eleitoralmente. Temos que estar preparados para um mundo em longa turbulência. É um voo de longuíssima duração, com muita turbulência. E aí, como o Numa alertou, a Alemanha está mais preparada para isso, o Japão menos, quer seja por suas condições internas, mas também por uma tensão geopolítica cada vez maior na Ásia. É isso que eu acho que o panorama que eu queria dar para os nossos telespectadores e ouvintes. Dudu, muito obrigado pela sua contribuição nesse programa. Nos vemos na semana que vem, né? Se tudo correr bem no próximo programa. Numa, suas considerações finais sobre Alemanha e Japão. Vou ser breve. Porque em geral não é um bom sinal quando a gente fala isso. Né? Mas, não. Eu acho que, assim, as situações do Japão e da Alemanha são interessantes de comparar, realmente. Porque a gente vê, como foi observado já, de países que saem com os grandes derrotados da Segunda Guerra Mundial e como foi colocado, tanto do ponto de vista militar, obviamente, mas também do ponto de vista moral. Porque a gente falou muito no programa, e com razão, assim, do peso enorme
em termos históricos, que representa para a Alemanha o nazismo, né, que cometeu o irreparável, mas não esqueçamos que o Japão, isso foi colocado inicialmente pelo Luiz Carlos, acho que é bom reforçar o ponto, o Japão também tinha uma ideologia fascista, racialista, cometeu crimes contra a humanidade, particularmente na Manchúria, né? Não esqueçamos que o Japão tinha seus doutores Mengele fazendo experimentações na população chinesa da Manchúria, enfim. Ou seja, tem muitos elementos. E, de fato, o que a gente vê ressurgir em ambos é o nacionalismo. Ainda, assim, eu acho que de uma certa forma muito mais envergonhado no caso alemão do que no caso japonês, porque o Japão, é interessante observar, como colocou o Luiz Carlos, nunca admitiu muito esses crimes de guerra, sempre, assim, até hoje não reconhece ou reconhece só parcialmente, não teve um trabalho de memória no Japão. O Japão ainda, o nacionalismo japonês ainda é baseado, mesmo se de forma velada, num sentimento de superioridade racial. Tem que ser dito. Isso, inclusive, faz parte das características do Abe, e foi muitas vezes assim apontado por analistas mais especializados no caso do Japão. A Alemanha já não tem mais tanto esse problema, por enquanto, pelo menos. Tá? Você tem ainda muito mais controle na Alemanha, porque a Alemanha fez um trabalho de memória que demorou. Se houver a literatura, as obras do Günter Grass, do Heinrich Böll, do grupo de 47, para ver que na Alemanha também você tinha uma certa hipocrisia, que eu colocava que sou uma minoria, tinha sido nazista ativo, etc. Desculpa te interromper, só um adendo. Os filmes do Fassbinder, também isso é bem importante. Sim, do Fassbinder, do Rainer Marias Fassbinder, grande, que mostra essa hipocrisia. E justamente um dos melhores filmes do Fassbinder é uma adaptação de um livro do Heinrich Böll, A Honra Perdida de Katharina Blum, onde justamente você vê todas essas... mesma coisa no caso da Áustria, com a Elfriede Jelinek, o Thomas Bernhard. Bom, a gente tem uma questão da memória, no caso da Alemanha, que é uma questão importante. E o que a gente observa aí, sim, eu fecharia com uma tonalidade muito menos, vamos dizer, positiva do que o meu comentário anterior, e que observa-se nas jovens gerações, no caso do Japão, obviamente, mas aí a ruptura não é tão grande com as gerações anteriores, mas no caso da Alemanha, sim, aí a ruptura é bem grande em relação aos baby boomers alemães, que onde você tinha um movimento liberador, um peso muito grande à esquerda, uma liberação da palavra a partir dos anos 60. O que você observa com a nova geração alemã e uma certa tendência assim, a defender o orgulho alemão, um novo nacionalismo, dizendo que não tem nada a ver com o que aconteceu no período nazista, uma certa recusa desse passado e, vamos dizer, uma facilidade a assumir posições que são bastante problemáticas em termos assim de inserção das populações de origem estrangeira, em relação à visão sobre os outros países europeus, porque a crise de 2007 e 2008 mostrou na Europa que a Alemanha, a população alemã, enxerga o resto dos países europeus, particularmente do sul da Europa, como países no limite do parasitismo, enfim, não vou entrar muito nessa questão. E aí que encerraria a minha intervenção com essa observação do papel da Alemanha em relação ao resto da Europa. O grande problema da Alemanha
e na verdade o grande problema da Europa, que a Alemanha não assume seu papel de locomotiva econômica da Europa, no sentido em que o gasto público na Alemanha ainda é bastante contido, você não tem assim uma dinâmica da economia alemã que puxaria os outros países europeus. Tá? Claramente, as posições adotadas pela Alemanha em relação à Grécia, em relação aos países do sul da Europa, a gente já falou sobre isso em programas anteriores, são posições que mostram que não há nenhuma intenção dos dirigentes alemães de agir como líderes benevolentes da Europa. Isso não faz parte do modelo alemão. Bom, o fato que a Alemanha tenha concordado recentemente para um sistema que chamaria, assim, que poderia ser chamado de Eurobonds, ou seja, de ter uma dívida comum europeia, assinala talvez para uma mudança, mas que muito devido ao contexto específico da crise do Covid, né? E, na verdade, o problema da Alemanha é esse, que a Alemanha não quer assumir esse papel e, na verdade, designa como bode expiatórios os países do sul da Europa, que seriam responsáveis por todos os problemas que poderiam acontecer com a economia alemã, sendo que, bom, na verdade, como a gente sabe, isso assim, uma forma de, vamos dizer, de afastar a atenção de um problema que, como foi observado pelos meus camaradas, é uma mudança de sistema progressiva, certo? Mas está acontecendo e cada vez menos favorável para os trabalhadores, cada vez menos favorável para as populações mais vulneráveis. Muito obrigado, Numa, pela sua contribuição. Por último, o nosso decano, Luiz Carlos Prado, por favor, suas últimas considerações, não, suas considerações finais. Né? Espero que não seja as últimas. Não estou te desejando. Não, né? nesse programa, mas em outros programas. Bem, olha, eu só gostaria de dizer que nesse período é melhor tomar cuidado com essas afirmações. Então... não pode ser peremptória, está certo. Mas é esperança, né? Esperança que vai. Mas, pois bem, a guerra terminou há 75 anos. O período de pós-Segunda Guerra Mundial foi um período com a presença americana muito forte, com uma clara hegemonia americana, diferente do período entre guerras, em que, depois de uma participação muito intensa dos Estados Unidos ao final da Primeira Guerra, ele retorna à sua tendência a isolacionismo. Né? Os Estados Unidos, algumas vezes, ele saiu para o mundo, outras vezes ele voltou a olhar a si próprio, os seus próprios problemas. Eu entendo que o mundo atual, a presença americana deve continuar se reduzindo, independente do partido que ganhe as eleições. Mesmo com o Partido Democrata, com o Biden ganhando as eleições, a tendência, a meu ver, é uma redução da presença americana, por uma série de razões que não é o caso de discutir agora, terminando esse programa. Então, eu acho que o que tem em comum do Japão e da Alemanha que ambos terão que se redefinir o seu papel nas suas áreas de influência, e cada um deles com seus problemas próprios. Uma comparação interessante é a questão demográfica. Né? O Japão tem uma resistência muito grande a receber imigrantes. Receber imigrantes do Brasil porque são descendentes de japoneses, da Coreia com muita dificuldade, e a população do Japão inevitavelmente vai cair. A Alemanha tem uma taxa de fertilidade, número de filhos por mulheres em idade fértil baixa, 1,57. No entanto, a Alemanha vem recebendo imigrações tanto da União Europeia quanto fora dela, o que faz com que a população da Alemanha se mantenha estável e tenha até um pequeno crescimento, 0,2%, 0,3% ao ano.
o que dá mais um potencial de crescimento maior para a Alemanha do que o do Japão nessa situação. A população em queda é muito problemático para o crescimento da economia. Agora, isso certamente gera tensões. Esse controle da direita na Alemanha, que foi feita via constante lembrança do papel da Segunda Guerra e do histórico da Alemanha, tende a se realmente enfraquecer com a maior tensão das questões migratórias. Isso é uma questão presente dentro da Alemanha. Em contrapartida, a Alemanha terá necessariamente um papel maior na União Europeia, terá desafios importantes sobre o que se trata do crescimento econômico. Então, o que eu termino dizendo é que nós teremos um mundo muito... Isso eu concordo com o Dudu completamente. Teremos um mundo cada vez mais tenso nos próximos anos. Um mundo de muitos desafios e muitas ameaças. O que nós temos é que realmente esperar que a influência da razão, a influência que os setores mais progressivos consigam de novo trazer novas perspectivas para liderar esse novo momento, não se deixar ser atropelado pela expansão da direita nesse momento de transição, tanto no caso da Alemanha quanto no caso do Japão. É isso aí. Bom, saudações a todos. Pradinho, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação nesse programa. E eu gostaria de agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham, né, nesse programa, e gostaria de convidá-los a todos para nos reencontrar numa próxima proximidade, num próximo evento aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, nesse programa que é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem, um abraço a todos os amigos, sempre é um prazer inenarrável encontrar com vocês para fazer esse programa, é um bom momento na semana quando a gente se reúne para fazer esse programa, e eu espero que os nossos amigos em casa também gostem, né? Também aproveitem um pouco disso. Senhores, nos vemos, até a próxima.